Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aula 5, parte 3. Assunto: circuitos elétricos. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos continuar nossa empreitada em relação a circuitos únicos, circuito de único par de nó. Acho que nós vamos entrar hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Certíssimo. Vamos lá? Bem, o que é que nós sabemos? Nós já sabemos, né, o que é um circuito de laço único. O circuito de laço único é a base dos elementos associados em série. Então, significa, circuito de laço único, a gente está falando de associação em séries. Quando eu falo em associação em série, eu estou falando que a corrente que passa em todos os elementos é a mesma. Quando eu falo em associação em série, eu estou falando que a tensão, o somatório de tensão dentro do laço é sempre igual a zero. Quando eu falo em circuito a laço único, eu estou falando em associação em série, então estou falando que os elementos, por exemplo, a resistência equivalente é igual ao somatório das resistências que estão neste laço, ok? Ainda mais, associação em série, eu posso colocar várias fontes de tensão e substituí-las por uma única fonte, onde ela é a resultante, a soma das outras fontes, ok? Hoje nós vamos estudar um outro tipo de circuito, que é o circuito com um único par de nó. Um circuito com um único par de nós, ele é justamente o dual, né? O espelho do circuito a laço único, tá? Os elementos aqui que estão em série, nesse processo aqui, eles ficam em paralelo. Aqui, o que é comum? A corrente é a mesma em todos os elementos. Dual de corrente e tensão. Então, a tensão é a mesma em todos os elementos, né? Aqui, o somatório da tensão é igual a zero. Aqui, em um nó, o somatório das correntes é igual a zero. Isso significa dualidade, né? Aqui, tensões, fontes de tensão em série, eu posso substituir por uma fonte cujo seu valor é a resultante, é o somatório das outras tensões. Se eu quiser falar em fonte de tensão, do outro lado eu vou falar em fonte de corrente. Como aqui está em série, do outro lado elas vão estar em paralelo. Então, fontes de tensão, fontes de corrente em paralelo, podem ser substituídas por uma fonte de corrente cujo o valor é o somatório das fontes individuais. Tranquilo? Eu falei, mas falei de uma coisa eu não falei. Eu não falei da resistência equivalente. Aqui é o somatório. Aqui, quem será a resistência equivalente desse outro lado? Ok? Então, essa é a primeira coisa que nós vamos querer descobrir. Essa transparência aqui me dá o quê? Me dá um resumo do que é um circuito com um único par de nó. Tensão é a mesma em todos os elementos estão conectados em paralelo, corrente da fonte é igual à soma das correntes dos elementos, ou as correntes, o somatório das correntes em um nó é sempre zero. Então vamos lá. A minha única dúvida é sobre essa resistência equivalente. Coloquei aqui, ó, lei de Ohm e lei de Kirchhoff para a corrente, né? Eu quero analisar lei de Ohm. Qual é a lei de Ohm aqui? A lei de Ohm aqui é I igual a V sobre R1 e I2 é igual a V sobre R2. Boa. A lei de Kirchhoff para a corrente, que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que I é igual a I1 mais I2. Boa. Vou substituir I1 e I2 nessa equação, então vou ficar I é igual a V sobre R1 mais V sobre R2. Vou colocar V em evidência. Então, tenho I é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, V. Isso é igual, ó, I é igual a V sobre um R, que eu vou chamar esse R, esse R equivalente, certo? Então, quem é esse R? 1 sobre RP é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, eu já sei
que um circuito paralelo, o inverso da resistência equivalente é dado pelo a soma dos inversos de cada uma dessas resistências, certo? Se só forem duas resistências, como está aqui, eu posso perfeitamente escrever como o produto pela soma representa a resistência equivalente. Fizeram essa conta, né? RP passa para cima, R1, R2, R1 mais R2, passa para esse outro lado, chega que RP é igual a R1, R2 sobre R1 mais R2. Ó, tranquilo. Vamos embora, tranquilo. Eu já matei as duas charadas lá na outra transparência. Falei daqui como só tiver duas resistências em paralelo, eu posso escrever como produto dividido pela soma. E falei já que o inverso da resistência em paralelo, né, é igual a quê? Ao somatório do inverso das resistências. Tranquilo? Que maravilha. Eu fico super feliz quando vocês entendem logo de primeira. Vamos continuar. Divisor de tensão, divisor de corrente, né? Bem, peguei aqui, peguei a resistência equivalente aqui, duas resistências, produto dividido pela soma. Produto dividido pela soma, eu fiz o meu circuitinho equivalente aqui. Né? Muito bem. Então, eu posso dizer que a tensão aqui é I vezes a resistência equivalente. Ótimo. Mas eu sei também, né, que a resistência equivalente aqui é R1, R2 sobre R1 mais R2. Bom, então eu tenho V e tenho I. Se eu quiser achar quem é I1, quem é I1? É essa tensão dividida por R1. Né? É essa tensão dividida por R1. Muito bem. Vou cortar R1 com R1. Uau! A corrente que aparece aqui é diretamente proporcional a outra resistência. Estou trabalhando só com duas resistências por enquanto. Então, eu vou dizer, eu posso imaginar que a corrente que aparece aqui, 2, é igual a R1 sobre R1 mais R2 vezes I. Não é isso? Então, vamos ver. Quem é I2? I2 é V sobre R2. Quem é V? V é esse termo aqui. Coloquei V, dividi por R2, cortei R2 com R2, achei 2. Então, eu já sei que o divisor de potência, né? Vou somar as duas só para a gente ter uma noção aqui. Já sei que no divisor de potência, a corrente se divide. Eu vou usar um termo, depois eu vou corrigir esse termo, tá? É inversamente proporcional à sua resistência. É o que eu quero dizer. A corrente que passa em 2 é diretamente proporcional a R1. E a corrente que passa em R1 é diretamente proporcional a R2. Cadê aqui? Aqui, ó. Vamos embora. Vamos interpretar. Ó, em conexão de duas resistências em paralelo, a corrente se divide na proporção inversa da resistência. Eu entendi, mas está muito mal escrito. Gente, inverso não é isso. Vamos dar uma penteada nessa definição. Vamos passar o pano, que está na moda. Muito bem, ó. O que é que eu quero aqui? Eu vou calcular I1 e I2 por divisor de corrente, né? Já sei, se eu calcular I1, ele é proporcional a R2, e I2 é proporcional a R1. Quem é a resistência equivalente? A resistência equivalente é R1, R2 sobre R1 mais R2, num circuito de duas resistências. Então, se eu multiplicar isso aqui por R1, eu vou ter RP. Se eu multiplicar aqui por R2, eu vou ter RP. Multiplicar e dividir, lógico, né? Então, vou fazer isso, ó. Multiplicar e dividir. Ó, apareceu RP. Isso aqui, então, V1 é igual a R1I, não é isso? Aqui está errado, ó. Que é I1, né? I1 é igual
que eu quero dizer com isso? Multiplicar por R2. Multipliquei por R2 e 2 é igual a RP, R2. Isso aqui está errado. Vou botar um X aqui. O que é que tem que ser aqui? Vamos lá comigo. I1 é igual a 1 sobre R1, não é isso? Multiplicado por RP. Aí tá certo. Ó, X aqui, ó. Aqui devia estar escrito I1 é igual a RP sobre R1I. Ok? Vamos embora. Vamos para interpretar isso. Agora é a minha interpretação. Né? Continua errada essa expressão. A minha interpretação agora o que é? Em uma conexão de duas resistências, a corrente se divide em proporção inversa à resistência. Ó, I2, R2. I1, R1. Tranquilo? Tranquilo. Ó, agora está certinho. Então, estamos entendidos? A corrente agora se divide na proporção inversa da sua resistência. Como é que era no circuito série? Né? A tensão era diretamente proporcional à sua resistência. É ela pelo somatório embaixo. Aqui como é? Inverteu. A resistência é embaixo e não é o somatório, mas é a resistência paralela. É equivalente. Tranquilo? Quem é RP? RP, eu sei já que é 1 sobre RP igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? Qual será a corrente no enésimo elemento? Vai ser IN é igual a RP sobre RN. Não é não? Onde RP é a soma dos inversos de todas as resistências. Que maravilha! Por que eu estou dizendo que é maravilha? Porque agora a minha definição vai ficar super legal. Ó, em uma conexão de várias resistências em paralelo, a corrente se divide na proporção inversa da resistência. Agora eu entendi. Agora eu entendi, cara. Vamos para ver se eu entendi mesmo. Eu falo que eu entendi, às vezes eu me atrapalho. Né? Vamos ver se eu entendi mesmo. Tá? Ó, exemplo. Calcule I1 no circuito abaixo em função da corrente I. Solução. Eu quero I, que está passando em R3. Então, I1 é 1 sobre R3, né? multiplicado pela resistência em paralelo. Tá? Então, eu tenho que calcular essa resistência em paralelo. Né? Quem é a resistência paralela? 1 sobre RP é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Né? Conheço 1, 3 e 6, então eu conheço RP. Né? R3 é 6, eu já tinha dito aqui, está tudo certo. E RP eu vou calcular agora. Né? Coloquei sobre o mesmo denominador, inverti. Coloco aqui agora, ó. Faço essa conta, acho que 1 em função de I é I sobre 9. Maravilha, hein, cara? Maravilha. Né? Mais um exemplozinho aqui, esse é mais complicadozinho. Né? Determine a resistência equivalente. Esse não é divisor de corrente, é resistência equivalente. Vamos dar uma olhada nesse circuito. Quantos nós tem esse circuito? Para eu saber, 1, 2, 3. Então vamos abrir o circuito para ficar mais fácil a nossa leitura. A, C e B. Vou abrir esse circuito. Ó, A, aqui ó, C, B. Quando eu abro esse circuito, eu matei o problema. Ó, 4 em paralelo com 12, 3 em paralelo com 6, essa em série com essa, depois em paralelo com essa, depois em série com essa. Ok? Vamos lá. Vamos primeiro achar de A para C. De A para C é 4 vezes 12 sobre 16. Né? Que me dá 3 ohms. De C para B que eu vou fazer de C para B. 3 vezes 6 sobre 9. Né? 2 ohms. Então esse meu circuito agora, ó, como é que ele é? 2, 3 e 2 ohms. O que é que eu vou fazer?
5 em paralelo com 5, que vai dar 2,5. Que maravilha. 2,5 agora em série com 2, que vai dar 4,5. Então, a resistência equivalente desse circuito é 4,5. Ok? Perfeito? Ó, terminamos. Por hoje está de bom tamanho. Queria agradecer mais uma vez a vocês, pedir para não deixarem a matéria se acumular, né? Vamos continuar na próxima aula com o circuito a único par de nó, circuito no coração e boa jornada.